a introdução, né? Meus amores, boa tarde. Aqui, professor Neto Fontinelli, passando para vocês as melhores informações do jeito mais bisurado, ferozmente, para que vocês detonem nos concursos. Todo edital trabalha com interpretação textual. Todo edital trabalha com interpretação textual. E muitos alunos, pessoal, não têm, digamos assim, uma convicção na hora de fazer a leitura. Então, desse fato, eu vou trazer aqui para vocês duas habilidades que nós devemos ter para nos garantirmos em todo tipo de leitura. Primeiro, eu quero deixar bem claro. Tá todo mundo vendo aí os slides aí, ó? Tá dando para ver, tá? Sim, professor. Pronto. Olha só, galera. Olhem o que a nossa Mônica Cavalcante, ela diz a respeito do texto, ó. Todo texto é guiado por uma orientação argumentativa. Todo texto é guiado por uma orientação argumentativa. Uma vez que, mesmo quando não defende um ponto de vista, o sujeito tenta, de algum modo, influenciar o outro quanto a mudanças no seu modo de pensar, ver, sentir ou agir. Galera, o que é que ela quer dizer com isso? Meninas, ela quer dizer que nada no texto é gratuito. Vocês devem desconfiar de tudo. Ou seja, tudo que está lá é milimetricamente pensado, escolhido para fazê-los acreditar em um determinado sentido. Ou seja, nós temos que nos preocupar, pessoal, com dois tipos de leitura. A leitura chamada leitura estrutural, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver, peraí, deixa eu pegar um texto qualquer aqui. Ó, leitura estrutural e leitura semântica. Por que a gente tem que se preocupar, galera, com essas duas leituras? Porque uma vai facilitar a vida da outra. Ou seja, se a gente dominar bem a leitura estrutural, a gente vai fazer melhor a leitura dos sentidos do texto. E com isso, vamos perceber o que é que o autor está nos dizendo, o que é que ele quer realmente nos falar. Então, a preocupação de vocês, pessoal, no final do texto, é exatamente isso. O que é que o autor fez, quais são as estruturas que ele escolheu para me passar a ideia inicial que ele tinha planejado para me passar. E aí, a gente vai perceber que a gente tem dois tipos de leitura. Vou repetir, para vocês começarem a caprichar nisso aí. A leitura estrutural, que é aquela que eu vou trabalhar com a estrutura que o autor me deixou, e a leitura semântica, o que é que a estrutura vai permitir, a que conclusão eu posso chegar com a leitura, com a estrutura que ele me proporcionou. Pessoal, em relação
a isso. Essa informação, para mim, hoje é muito importante. Ficou claro o que é leitura estrutural e o que é leitura semântica? Karine, Geninha, Kelvin e a Raquel. Raquel, né? Meninas? Professor, repete de novo. É assim, Kelvin, ó. Quando você vai começar a ler um texto, ele não vai querer me dizer alguma coisa? Não é isso? Sim, sim. Quando ele vai querer me dizer alguma coisa, ele vai trabalhar em cima de uma estrutura que vai deixar esse texto ficar melhor conduzido. E aí, o que é que muitos alunos pecam? É que não sabem trabalhar, não sabem desvendar a estrutura do texto. Se não sabe desvendar a estrutura do texto, vai ter a leitura semântica dificultada. Como assim, Neto? Ó, quando eu falo, pessoal, em leitura estrutural, eu tenho que perceber o quê? Eu tenho que perceber que todo texto vem de quê, galera? Todo texto é formado de frases. É ou não é? Ora, pessoal, mas antes de falar de frase, eu tenho que falar de quê? Parágrafo e estrofe. Ó, parágrafo para o texto em prosa e estrofe para o texto em poesia. Parágrafo em prosa e estrofe em poesia. Mas para eu ter Mas, ó, para se ter um parágrafo e uma estrofe, é necessário. O que, pessoal? Ó, para ter um parágrafo e uma estrofe, eu tenho que conhecer o conceito de período. Eu tenho que conhecer o conceito de período. Pessoal, nós até falamos ontem na aula. Galera, minhas queridas, qual é a estrutura de um período? Qual é? Sujeito, predicado. Exatamente, ó. Pessoal, exatamente isso, ó. Isso aí, pessoal, é de um período simples, não é não? Já falamos até isso ontem. E qual é a estrutura do período composto? Hein, galera? Qual é a estrutura do período composto? Não é a soma de dois períodos simples? Ó, não foi isso que a gente falou ontem, não foi? Concorda comigo?
E aí isso vai se estender, ó. Isso vai se estender a um infinito. Se eu tiver um período com 1000 orações, eu vou ter o quê? Sujeito mais predicado, mais, sujeito mais predicado, mais, sujeito mais predicado, 1000 vezes. Pessoal, isso aqui tá claro para vocês? Sim ou não? Sim, né? Sim, sim. Beleza? Aí eu pergunto, quer ver agora? Não importa qual tipo de texto. É interessante que eu comece a leitura por onde? É só olhar aqui que sabe, ó. É só olhar aqui. Eu devo começar a leitura por onde? Quem é o primeiro elemento do período? Quem é? Sujeito. Sujeito, ó. Exatamente. Olha, pessoal, como é uma coisa, às vezes, tão simples, mas que muitas vezes o professor de interpretação, ele não se toca. Ele não se toca de dizer isso para vocês, ó. Eu devo começar a minha leitura pelo sujeito. Por quê, pessoal? Porque essa é a ordem natural de um período. Tudo ok? Pessoal, a gente não leu. A gente leu esse texto ontem, leu? Sim, lemos, professor. Lemos, não lemos? Mas eu só fiz a interpretação semântica, não foi? Não, fez a interpretação de texto. Eu não fiz a interpretação de texto, mas eu fiz a interpretação estrutural. Não, estrutural não, só a de texto. Só para vocês perceberem. Eu não fiz ontem de propósito. Por quê? Porque eu quero provar para vocês que se esse tipo de texto complica a vida da gente, se a gente tiver noção da leitura estrutural, pessoal, vocês vão ver como isso facilita, ó. E eu vou provar exatamente isso agora para vocês. Vou botar aqui para mim, ó. Vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui, leitura estrutural, trazer para cá. Droga, peraí. Pronto, ó. Trazer para cá. Pessoal, vou perguntar de novo para ficar bem claro isso para a galera que vai ver depois também. Qual é a estrutura básica de uma frase, hein? De um período? Sujeito mais predicado. E se for período composto? Sujeito mais predicado, mais sujeito mais predicado. Pronto. Então vamos ver se essa estrofe aqui nós temos um período simples ou composto. Bora lá. Eu vou atrás de quê, pessoal? Eu vou atrás dos verbos, não? Então bora lá, ó. Aquela triste lei da madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade, enquanto houver, ó, opa, apareceu aqui o primeiro verbo, opa, apareceu aqui o segundo verbo, opa, apareceu aqui o primeiro verbo. Ou seja, pessoal, essa estrofe aí vai ter quantas orações? 3 orações. 3 orações. Então, eu vou botar exatamente isso aqui, ó. Eu vou botar exatamente isso aqui, ó. Peraí. Eu vou botar exatamente isso aqui. O período acima apresenta 3 orações. Droga. O período acima apresenta 3 orações. Vou botar até aqui, peraí, para ficar melhor. Minhas queridas. Não, ficou melhor assim.
Pronto, ficou melhor assim. Minhas queridas, se o período acima apresenta 3 orações, vou diminuir aqui para ficar melhor. Qual é a estrutura que eu vou fazer aqui, ó? Bora lá. Tá aqui, né, ó? Período composto. Então, eu tenho um período composto, ó. Vou trazer para cá, para vocês perceberem que como aquilo que eu estou falando vai exatamente casar com o que eu estou dizendo agora. Ó. Então, eu tenho um período composto, ó. Sujeito mais predicado, e falta aqui um outro sujeito mais predicado. Professor, uma dúvida. Pois não. A quantidade de períodos sempre vai ser igual à quantidade de orações? Não. A quantidade de períodos vai ser igual à quantidade de frases. Certo? Oração é só quando tem verbo, né? Pronto. Vamos ver aqui, ó. Já como você perguntou, eu vou criar. É por isso que é bom o nosso curso aqui, pessoal, que a gente faz as coisas na hora. Olha só. Conceito. É o melhor curso do Brasil, não tem nem dúvida. Conceito de frase. Ó. A dúvida acontece e a gente tira na hora. Bora lá comigo, ó. Então vamos analisar. Conceito de frase de período de oração, ó. Pessoal, o que é uma frase? Enunciado de sentido completo. Então, todo enunciado de sentido completo vai ser uma frase. E aí, o que acontece? A frase ela pode ser frase nominal. O que é uma frase nominal? Sem a presença de verbo. Ou seja, ó, cuidado, socorro, oi, ó, oi. Tudo isso é frase verbal. Por quê? Porque quando eu digo cuidado, você entende. Quando eu digo socorro, você entende. Quando eu digo oi, você entende, ó. Basta ter sentido completo para ser uma frase. Combinado isso? E a frase que não tem verbo é chamada de frase nominal. A frase que tem verbo vai ser chamada de frase verbal. Ó, como vai? Venha cá. Combinado isso? Até agora, tudo beleza? Tudo ótimo, professor, porque isso aí cai muito em concurso, né? Cai demais, ó. Aí, ó, 2, ó. Olha só agora. Período. Ó. Pessoal, o que é o período? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 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 O mesmo que frase verbal. Pronto. Período é o mesmo que frase. Ou seja, esses exemplos que estão aqui, ó, eles são ao mesmo tempo frase verbal e também são período, ou seja, período simples. Por quê? Porque só tem um verbo. E o período, por sua vez, ó, ele pode ser simples, uma só oração, e aí a gente vai usar de novo, ó, esses mesmos exemplos, ó. Ou seja, pessoal, como vai, venha cá, é oração,
é período e é frase ao mesmo tempo. E nós temos o período composto. Ó, duas ou mais orações. Exemplo, eu quero que vocês passem. Eu quero que vocês passem, ó. Eu quero uma oração, ó. Vocês passem duas orações, ó. Ou seja, pessoal, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma frase, eu tenho um período e duas orações. Entendeu, Calma? Entendi. Então, ó, o elemento mais básico qual é? É a oração. A soma das orações forma o período. E, se for período, já é frase verbal. E tem aquela história que onde tem ponto, sinal de pontuação, é uma frase. É uma frase. Aí você vai ver se é frase nominal ou é verbal. Se for verbal, também vai ser período. Certo, ok, entendi. Entendeu? Ó? Só alegria? E se tem período, obrigatoriamente tem que ter oração. Ó. Oração no período simples, oração no período composto. Ó. Por quê, pessoal? O período, o Ó, o período é a soma de orações. O período é a soma de orações. Da mesma forma que a frase verbal também é a soma de orações. Por quê? Porque período é o mesmo que frase verbal. Ó. Eu só não posso dizer que período é igual a frase, porque existem as frases nominais, ó, que não tem verbo. Perfeito? Perfeito. Não, tá aí que eu não sabia que um período era uma frase verbal. Exatamente. Agora sabe com bisu feroz. Um capricho? No capricho. As demais, estão entendendo? Show de bola, né? Show de bola. Então, bora lá comigo, ó. Então, pessoal, se eu tenho um período composto, ó, eu vou ter isso aqui, ó, formado por três orações, eu tenho que dar um jeito de achar isso aqui, ó. De achar isso aqui. Mas aqui, pessoal, o que acontece? Aqui é um período composto, ó, sem coesão. O que é que vai ligar uma oração a outra? O que é? Normalmente é a conjunção, ó. Normalmente é a conjunção que vai ligar as duas orações, ó. Conjunção aqui e conjunção aqui. Meus amores, eu pergunto, qual é o local apropriado de uma conjunção? Sempre antes, ó, do sujeito, ó. Conjunção sujeito, conjunção sujeito. Beleza aí? Entenderam, pessoal?
Meninas, vocês entenderam? Show! Sempre vão falando aí, vão falando comigo. Vão falando comigo se entenderam, entendeu? Porque essa é a minha preocupação maior. Um dos diferenciais do nosso curso é exatamente isso. Aqui não tem esse negócio de ficar com dúvida, não. Tem que entender o negócio. Então, pessoal, ó, dito isto, que eu vou colocar aqui até de outra cor, para ficar bem claro isso. Ó, dito isto, vamos fazer agora a leitura estrutural na prática. Pessoal, o verbo haver, eu não vou começar pelo sujeito, né? O verbo haver aqui, sentido de existir, ele tem sujeito? Não, é sujeito inexistente. Sujeito inexistente. Então, eu vou tentar outro verbo para ver se fica melhor. Pessoal, o quero tem sujeito? Tem, eu acho Tem. que é esse que aí, né? Que é o pronome Não, relativo. sempre. Não, você não está usando o bisu feroz. Aí você me deixa triste. Sempre pergunte para o verbo. Quem é que quer, pessoal? Quem é que quer? Quem é? A madrugada, Não, olhe para o verbo. A madrugada quero, tem sentido isso? Veja que o sujeito vem antes do verbo, ó. Aí você bota a madrugada, beleza. A madrugada quero. Tem sentido? Tem concordância aí? O quero está fazendo concordância com quem? tem razão, é como a Geninha disse, é sujeito oculto, eu, né? Eu. Sujeito oculto. Ó, pessoal, quando eu tiver aqui nos slides, eu não estou olhando o chat, tá? Então, se vocês escreverem lá e não falarem, eu não vou saber. Então, é por isso que é bom que, quando eu estiver nos slides, falem, tá? Falem. Porque se for para só digitar, eu só boto aula gravada. Entendeu como é que é? Aqui, ó, nós estamos em interação, então vocês podem falar. Falem. Principalmente se eu tiver na explicação aqui nos slides. Combinado isso? A Geninha falou, eu não vi. Ó, sujeito oculto, ó. Eu não estava vendo, porque eu estou nos slides. Combinado, Geninha? Combinado. Pronto, show. Bora lá. Então vamos lá. Então, o sujeito oculto, ó. Quem aqui quer? Eu, ó. Eu quero. O único sujeito possível de botar aqui é o eu. Ó. Então vamos tirar. Bora tirar o quero daqui, ó. E colocar aqui, ó. Vamos trazer ele para cá. Ó. Tá aqui ele, ó. Mas ele tem um sujeito oculto, ó. Que eu vou botar entre parênteses para dizer que ele não estava aí. Para dizer que ele é oculto. Beleza. Pessoal, tá aqui o sujeito eu, tá aqui o predicado quero. Depois do predicado, quem vem é a conjunção? Não é não? Vou pegar a conjunção, ó, e vou colocar aqui. Vou pegar a conjunção e vou colocar aqui. Eu quero que. Pessoal, pelo bizu feroz que eu acabei de trabalhar aqui, depois da conjunção tem que aparecer quem? Sujeito, sujeito. Ei. Aí eu vou lá no texto para ver se isso aconteceu, ó. Depois da conjunção aqui, pessoal, quem foi que apareceu? Foi o sujeito, foi? Não. Não, quem foi? Não estou ouvindo.
Pessoal, depois da conjunção apareceu o quê? Apareceu o predicado, né? O verbo. O verbo, né não? Mas pela estrutura que eu fiz aqui, depois da conjunção, é para aparecer o verbo? É? Apareceu o sujeito. É para aparecer o sujeito, ó. Então, veja que o sujeito no texto original, ó, não apareceu. Então, nós, concurseiras visuradas ferozmente, a gente vai atrás desse sujeito. E aí eu pergunto, pessoal, como é que eu acho o sujeito, hein? Eu faço a pergunta ao verbo, né? O quê? Vamos lá, pessoal. O que será sempre celebrado? O que é? O que é que será sempre celebrada pela estrofe que está aí? A madrugada. A madrugada, ó. Exatamente. Então, eu vou pegar a madrugada, que está fora de local, ó, e vou colocar depois da conjunção, ó. Eu quero que aquela triste leda madrugada, ó. Mas ele continuou adjetivando a madrugada, ó. A madrugada também é cheia toda de mágoa e piedade, ó. Então, eu vou trazer para cá também. Por quê? Porque ele está qualificando madrugada, ó. Peraí, deixa eu... Pronto, ó. Olha aí, pessoal, como o negócio é feroz, ó. Professor, isso aí é uma maneira até da gente encontrar o sujeito e o predicado da frase, É né? a maneira de encontrar tudo. É a maneira de você ordenar aquele texto que está caótico. Pessoal, se vocês fizerem isso, vocês se tornam candidatas imbatíveis. Eu não tenho nem medo do que eu estou dizendo. Então, ó, eu quero que aquela triste leda madrugada, cheia toda de mágoa e piedade, ó. Aí o verbo tem que vir agora, ó. E aí, pessoal, seja sempre celebrada. Olhem como o nível de texto agora ficou muito mais fácil, ó. Não é não? Eu quero que aquela triste leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade, seja sempre celebrada. Mas aí a oração não acabou, ó. Acabou o predicado. Quem é que deve vir agora, pessoal? A conjunção de novo, não é não, ó? Olha aqui, ó. Enquanto, ó. Enquanto. Tá aqui, ó. Mas, como a Kélvia disse, o sujeito é inexistente, então tem que vir o verbo mesmo, ó. Então tem que vir o verbo, ó. Enquanto houver. Houver o quê, pessoal? Saudade, ó. Veja que está fora de lugar, saudade, ó. Saudade no mundo, ó. Kelvin, faz a leitura agora, Kelvin. Eu quero que aquela triste e leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade, seja sempre celebrada enquanto houver saudade no mundo. Perfeito, professor. Cadê o like? Cadê o like? Bota, fosse lá no Instagram, era o coraçãozinho, né? Tá. E aí eu pergunto para vocês, é mais fácil ler assim, do jeito que eu coloquei agora, verificando a leitura estrutural, ou do jeito que estava lá no poema? Bem mais fácil assim. Imagina isso, Kélvia, lá no concurso, no dia da prova, juntando com o nervosismo dos concorrentes de vocês, que vão pegar um texto desse, ficar doidinha. Aí vocês só lá no capricho, ó. Pá. Em nome de Jesus, professor. Se vocês praticarem isso que eu fiz hoje, rapaz, eu não tenho nem dúvida que o texto vai ficar muito mais fácil. Logicamente, né?
para aqueles textos que forem complicados. Para o que não for, não precisa fazer isso, claro, né? Agora, se tiver algum texto em poesia que o cara complica, menino, aí eu tenho que dar meus pulos, eu vou ficar chorando, vou ficar aperreado, eu vou bisurar ferozmente para tentar decifrar o que é que o autor quis me dizer. Só alegria? Só alegria, só o tempo mesmo para a gente aprimorar isso. Exatamente, exatamente. Eu estou lançando a semente. Mas você já percebeu que a semente é poderosa, que a leitura ela se abre, né? Quando o texto é complicado. Ok? Provado por A mais B? Provado, show de bola, professor. Pronto. Feita essa etapa, bora agora para a leitura semântica, pessoal. Ó, a leitura semântica, eu tenho que perceber as vozes do texto. Ou seja, o autor, quando quer alguma coisa, ele vai montar a melhor estratégia. Ele vai montar a melhor estratégia. Vocês, por exemplo, que são mulheres casadas e, em um determinado momento, querem um presente um pouco mais caro do marido. E aí eu pergunto, o discurso que você faz para o presente um pouco mais caro é o mesmo para o presente barato? Hein? Fiquei na dúvida, viu? Com certeza, quanto mais difícil é o objetivo, melhor o discurso tem que ser elaborado. E muitas vezes você conversa com você mesma para verificar se aquela é a melhor estratégia. Eu falei, pessoal, do presente, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser um passeio, pode. Ou seja, quando você quer convencer o marido para ele fazer alguma coisa, logicamente que você tem que elaborar melhor o discurso. Ok ou não? Isso é um fato. E isso não acontece somente com os casados, acontece com qualquer pessoa que mantém relação social com qualquer outra. Ou seja, pessoal, o mundo está em cima do convencimento. Beleza? Mas aí o que acontece? Para um texto virar literário, ele tem que vir de maneira diferente. Ele tem que ganhar uma composição semântica diferenciada. Olha só, pessoal, o que é que eu quero dizer com isso? Olha só esse texto, ó. Vai, Kevin, lê para mim aí. Vozes a mais, vozes a menos. A máquina em nós que gera provérbios. É a mesma que faz poemas. Somas com vida própria, que podem mais que podemos. Deu para entender isso aí? Misericórdia. E aí, pessoal, é exatamente a leitura semântica que a gente vai praticar agora. Olha só. Pessoal, olhem comigo, olha para cá. Se eu tenho vozes, se a minha voz está saindo, vocês estão ouvindo minha voz, antes de a voz sair, eu tenho que ter o quê? O que é que minha voz representa? O que é? Antes que eu fale, primeiramente eu tenho que dizer o quê? Eu tenho que fazer o quê? O que é?
Hein, meninas? Quando vocês vão falar alguma coisa, o que é que obrigatoriamente tem que aparecer antes? Sei não, professor. Um som. Você sabe. Antes de gerar a voz, antes de falar, obrigatoriamente eu tenho que ter uma o quê? Você começa a falar do nada, é? Ah, tem que ter um contexto, né? Dentro do contexto tem que ter o quê? Para meninas, me ajudem. Pessoal, para a voz de vocês sair da boca de vocês, antes, obrigatoriamente, tem que acontecer alguma coisa. O que é? Bora, pessoal. A voz representa o que, na verdade, a voz? Pensamento. Pensamento, claro. Para eu falar, eu tenho que ter ideias. Eu tenho que pensar. Então, primeiro, para ter voz, primeiro tem que ter o pensamento. Por quê, pessoal? Porque a voz representa o pensamento. É ou não é? Verdade. Então, pessoal, ó, a leitura semântica, se vocês forem analisar, é exatamente isso que eu vou escrever agora, ó. A leitura semântica, ó, vou botar aqui, ó. Pessoal, ó, vocês nunca mais podem esquecer isso aqui, ó. Leitura semântica é eu buscar a representatividade de algo no mundo real. Ou seja, no mundo real, a voz representa o quê? A voz representa a ideia. A voz representa o pensamento. Ok? Deixa eu diminuir isso aqui, ó. Eu vou diminuir aqui, ó. Fazer o seguinte, vou botar para cá. Vou botar para cá para ficar melhor. Vou botar lado a lado esse aqui. Vou botar aqui, ó. Então, meninas, no lugar de eu ler vozes, eu posso ler o quê? Ideias, não? Vamos lá comigo, ó. Ideias a mais, ideias a menos. Ó, ideias a mais, ideias a menos. Pessoal, a máquina em nós que gera provérbios. Pessoal, qual é a parte do corpo do homem, homem como ser humano, né? Capaz de gerar provérbios? Essa máquina representa o quê? Hã? O pensamento, o cérebro.
Cérebro, exatamente, ó. A máquina que pode gerar em nós o provérbio é o cérebro. Ok aí? Então vamos lá, vamos lá. Vou continuar aqui, olha só. Ó, no lugar de máquina, eu vou botar o cérebro. Ó, o cérebro, então, se eu boto o cérebro, não precisa colocar em nós, né? O cérebro que gera provérbios é o mesmo que faz poemas. Vai, pessoal. O cérebro que gera provérbio é o mesmo que faz poemas. Pessoal, eu pergunto, olha só, provérbio e poemas não são palavras, né? Não são ideias, não são pensamentos? É ou não é? Isso. Mas eu pergunto, ele não está comparando os dois textos? A máquina em nós, ó, que gera provérbios, é a mesma máquina que gera poemas. Ele está fazendo um comparativo? Sim, Provérbio não é um texto? sim, Poema não é um texto? sim, tá a mesma coisa? É a mesma coisa, você vai me dizer. Poema e provérbio. Os dois são textos, mas são textos da mesma complexidade? Acredito que não. Não, claro que não. Qual é o mais fácil de fazer? Provérbio ou poema? Eu acho que é poema. Poema é mais fácil. Ah, provérbio é só aqueles ditados populares, Aquelas né? besteiradas, provérbio é besteira, ditado popular, ó. É tanto, se eu perguntar para ti, diga aí um cara que cria provérbio famoso. Tu conhece? É, conheço não. É Mas se eu ditado perguntar, popular. diga aí um poeta famoso, diz aí para mim agora, ligeiro. Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Lemin. Ou seja, quem é famoso são os poetas, não é não? Isso. Por que eles são famosos? Porque é um texto mais difícil. Não é todo mundo que faz. O cara tem que ser muito bom. Ou seja, pessoal, o provérbio representa o quê? Não é não? O cérebro que gera textos menos complexos é o mesmo que... Ó, eu não posso fazer essa leitura, não? Pode, a interpretação, né? Exatamente, ó. O cérebro que gera textos menos complexos é o mesmo que faz textos mais complexos. Ou, de outras palavras, o cérebro que gera textos, ó, simples, é o mesmo que faz textos complexos. Não é não? Isso. Aí ele diz, pessoal, que provérbios e poemas, ó, são somas com vida própria, ó. Galera, o texto é soma de quê? O texto, pessoal, nós falamos isso hoje, inclusive. O texto é soma de quê?
De várias ideias, né, não? Ideias, exatamente, ó. Ou seja, ideias com vida própria, ó. Ideias com vida própria. Por que, pessoal, que o texto é ideia com vida própria? Porque, olha só, olha como é que ele faz isso, ó. Ideias com vida própria, ó, que podem mais que podemos, ó. Pessoal, por que nossas ideias podem mais do que nós? Por quê? Bora, galera. Imaginação, vamos lá. Por que as nossas ideias podem mais do que nós? Porque a imaginação é infinita, né? Você pode imaginar o que você quiser, pode ir além. Pode ir além, vai, continua. Pode ir além de quê? Além da imaginação. Pode ir além da minha presença. Ou seja, para a minha ideia estar em um lugar, eu não preciso estar lá. É tanto, ó, que nós estamos discutindo aqui uma ideia do Paulo Leminski, mas ele está aqui com a gente? Verdade, professor. Ou seja, ó, as nossas ideias, pessoal, chegam a lugares que a gente jamais vai imaginar que eles estão chegando, ó. Jamais o Paulo Leminski vai imaginar que nós estamos debatendo o texto dele aqui agora, ó. Por isso que ele diz, ó, as ideias, quando elas são escritas através dos textos, elas ganham vida própria, que podem mais do que nós. Porque eu lancei a ideia, mas eu fico aqui. A minha ideia, ó, ganha gerações, ó. Olhem, pessoal, a Bíblia. Quantos anos tem a Bíblia, pessoal? Agora eu vou dizer, professor, num concurso, para você interpretar, ter tempo para você interpretar isso aí. Mas aí é isso que eu quero botar na cabeça de vocês, ó. É vocês buscarem a representatividade das coisas. Ou seja, você vai se perguntar, ó, o que é que as vozes representam? As ideias das pessoas. Aí, no lugar de ler voz, você vai botar ideia. A máquina em nós representa o quê? O cérebro, a mente. Ele fez o comparativo provérbio e poema. Ora, provérbio e poema representam o quê? Textos. Representam ideias. Provérbios é o quê? É uma ideia mais simples. Poema é uma ideia mais complexa. Ou seja, pessoal, o que é que ele quer dizer com isso? Independentemente do texto simples ou do texto mais complexo, a mente tem que pensar, a mente tem que ter ideia. E quando se tem uma ideia, ela fica mais poderosa do que eu mesmo. Por quê? Porque a minha ideia ganha gerações. A minha ideia, se for boa, ela pode chegar a lugares que eu jamais imaginaria que elas fossem chegar. Isso é questão de prática. Não pode não estudar, nunca ter falado nisso e chegar lá na hora você nunca vai saber. Agora, eu estou plantando a semente. Vocês agora, quando forem ler, pessoal, eu duvido como vocês já vão pensar de maneira diferente. E aí começa o negócio, ó. Aí começa. De tanto praticar, vai ficar só alegria. Texto crítico tem muita leitura semântica, né? Exatamente. Porque você vai trabalhar com a intenção. E aí, para a gente encerrar hoje, ó, eu vou para cá, ó, vê que eu botei aí textos diferentes, ó. Vejam agora que eu vou trabalhar uma foto, né? Uma foto pode ser interpretada, pessoal? Claro que pode. Olha aqui, pessoal, ó. Botaram a foto aqui, ó. O fluxo é de dentro da foto para fora. Mas o sinal vermelho aqui, ó, é o contrário do ônibus, ó. Aí eu pergunto, por que o repórter que bateu a foto diz que houve um flagrante de ônibus desrespeitando o sinal em Curitiba,
Se o sinal do ônibus nem aparece aqui, ó, que aparece é o sinal do lado oposto. E aí eu falo para vocês, eu vou repetir agora, ó. Representatividade do mundo real. Pessoal, sempre levem para o mundo real. Eu não tenho aqui mão dupla, não tenho? Por que, né, que eu tenho mão dupla? Porque a faixa aqui é amarela, ó, não é não? Quando a faixa é amarela, a gente sabe que é mão dupla. Concorda comigo? Isso, concordo. Pessoal, pelo que nós entendemos do mundo real, quando o sinal de cá abre, o que é que acontece no sinal de lá? Abre também, Abre também. teoricamente. Teoricamente, ó, mas eu vou fazer a interpretação pela convenção do que é mais normal no mundo real. Ou seja, pelas convenções do mundo real, quando o sinal daqui abre, o sinal de lá também abre. Por quê? Porque é assim na maioria absoluta dos sinais de trânsito no Brasil. E aí, pessoal, eu pergunto, para eu inferir que o sinal de lá está aberto, eu preciso ver o sinal de lá? Precisa, lógico. Não, não preciso. Por quê? Porque a convenção social, no mundo real, eu posso concluir que, se o sinal daqui está aberto, o sinal de lá também está. Mas assim, o senhor pode concluir, mas não pode afirmar. Mas não posso afirmar, mas na interpretação jamais eu vou poder afirmar. Eu só vou poder afirmar se eu estiver vendo o jornal. Isso é interpretação. Ou seja, é eu conseguir concluir alguma coisa sem essa coisa estar aparecendo para mim. Entendeu? Perfeito. Ó, eu, como leitor de concurso, eu não vou ter certeza, porém, pela convenção social da representatividade do mundo real, se o sinal daqui abre, o sinal de lá abre. Então, essa é a ideia que tem que predominar. Entendeu o que eu estou dizendo? Sim, sim. Ou seja, para ficar claro, na interpretação de texto, eu não preciso ver alguma coisa para eu conseguir chegar a essa conclusão. É exatamente isso que eu quero que vocês raciocinem. Da mesma forma que, pessoal, ó, da mesma forma que eu cheguei a ideias, por que eu cheguei a ideias? Porque no mundo real, as vozes representam as ideias. A máquina em nós poderá ser qualquer coisa, mas o mais provável é que seja o quê? O cérebro, a mente. Todo provérbio é um texto, todo poema é um texto. Mas o poema é mais complexo do que o provérbio. Então, eu vou concluir isso aqui, ó. Entendeu, Bisu Feroz aí? Perfeito, professor. Muito boa. Isso, pessoal, é verdadeiramente a interpretação textual. O povo já saiu. Ficou só tu, cara. Eu acho que só tem eu. A galera sai e nem fala nada, né? É isso. Mas, querida, você entendeu? Entendi, professor. Entendi, sim. E abriu muito os meus pensamentos. Muito obrigada. Não, eu não tenho nem dúvida disso. O bizu é feroz. Quando eu dou essas aulas assim, nos colégios, dou essas aulas assim, nos concursos, o pessoal fica doido, sabe? Porque geralmente a gente trabalha mais a gramática, né? E assim, não é um assunto muito bom, não, né? Mas Mas a é gente precisa, necessário, né? é necessário. Beleza, Cláudia? Beleza, professor. Boa noite. Tudo de Valeu a bom. pena? Valeu muito. Muito obrigada. Então, Deus abençoe. escreva lá no grupo, viu? Nunca caprichou. Escreva lá como é que foi a experiência. Show? Tchau. Boa Tá. noite.